Mas Jesus está dizendo, não, Pai, livra-nos das tentações, não nos deixes cair, porque a tentação é descrita aqui como um buraco, como um vácuo, como uma evasão da realidade. Não nos deixes cair. É como quem vem andando distraído e tropeça no vazio. A tentação tem esse poder de colocar o nosso pé num ambiente que não é chão de realidade. Ela trabalha com aquilo em relação ao que ninguém tem capacidade de vencer. A fantasia. A fantasia. Mesmo no caso de Jesus, no transforma essas pedras em pães, que era algo que, em tese, ele poderia fazer, mas era mera fantasia para a realidade de uma mente saudável como a dele. Jesus nunca transformou pedra em pães. Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou o peixinho em muitos peixes e os 5 pães em milhares de pães. Mas todos procederam da mesma natureza prévia. Quando ele abriu os olhos a um cego de nascença, ele fez uma pasta de lodo, cuspiu no chão, fez da poeira do chão, usou o elemento arquetípico do livro de Gênesis, no capítulo 2, de que o Senhor Deus formou do pó da terra o homem e depois tirou da costela do homem a sua mulher. Ele usa esse elemento arquetípico do livro de Gênesis para reconstruir os olhos de um homem, conforme a narrativa de Gênesis 9. Um cara que nascera cego e que, portanto, tinha todas as deficiências de uma cegueira congênita. Eventualmente lhe faltava até o globo ocular, eventualmente tinha até aquele vazio ocular para dentro. Mas você não vê Jesus pegar 2 pedrinhas e abrir os olhos e jogar o cara lá dentro. Dentro do homem e dizer, façam-se olhos, de jeito nenhum. Você vê sempre ele trabalhando de alguns elementos com as similitudes, água em vinho. Mas existe muita água em todo vinho. E assim por diante. Ele está sempre pisando no chão da continuidade, pelo menos, da realidade, no mínimo. Mas a tentação é o pé no vácuo. Não nos deixes cair. A própria palavra cair já designa a perda do equilíbrio, a perda da atitude de homo erectus, em relação a estar olhando com a perspectiva de quem sonda a realidade e o horizonte. A tentação já nos coloca olhando numa outra direção, que não é a do horizonte imediato de realidades concretas, em relação às quais eu caminho e sou convidado a caminhar, onde existem as coisas tangíveis que eu sou convidado a lidar com elas, ou a resolvê-las, ou a tratá-las, ou a vencê-las. De modo que a tentação já nos fala de evasão. Evasão. É evasão. Não nos deixes cair em tentação. Porque quando você entra num processo de tentação, é porque você dialogou com a fantasia. Você entrou em discussão com a miragem. Você decidiu vencer a construção mental com a sua própria objeção de discussão fantasiosa. Quem discute com fantasia
já tem a fantasia implantada no padrão modelar da sua mente, do seu cérebro, da sua construção de pensamento. Já está viajando, surfando nas ondas da ilação, da irrealidade, de modo que é uma causa perdida. Discutir com a tentação, eu falei isso diversas vezes aqui, falando de Mateus 4, não pare para discutir com a tentação. Ela vai vencer você. Como não pare para discutir com o diabo. Então eu vou ganhar o diabo na conversa, no papo, eu vou esmagá-lo, porque eu sou um bom teólogo, eu fui bem doutrinado, eu sou um crente fiel, eu vou vencer o diabo no argumento. Sendo o diabo aqui uma figura sinônima também para a tentação, porque é difícil separar uma coisa da outra. É também sexo dos anjos, ficar tentando separar o diabo da tentação, a tentação do diabo. Tentação é diabólica e o diabo é pura tentação. E ele é pai da mentira, ele é pai da fantasia, ele é pai da ilação, ele é pai da miragem, ele é pai da construção ilusiva, ilusória, ele é pai do holograma, ele é pai do que não tem tatibilidade e que não é real, porque tem muitas coisas que não são táteis, mas são reais, que não são visíveis, mas são reais. Ao contrário, frequentemente ele apresenta visibilizações irreais, são apenas miragens e hologramas, que na hora do abraço definitivo você descobre que foi malogro, que foi engano. Na hora da dentada, era pedra. Ficou a cara de um pão gostoso, parecia uma bisnaga. Aí você vai, e quebra os dentes. Ele diz, pula do pináculo do templo, porque os anjos vão te guiar com paraquedas celestiais, e você vai cair no meio do átrio do templo com todos te ovacionando. Tu vais cortar um caminho enorme em relação a seres o Messias reconhecido. Tu já vais pousar reconhecido. É uma aparição inquestionável. Pula daqui para lá. E todo mundo vai te adorar. Aí, o resultado é que Jesus iria pular, iria se esborrachar todinho. E se ouviria por todas as dimensões o eco da gargalhada satânica em relação a esse Deus iludível, enganável, tolo, manipulável, seduzível. Ou, ajoelha-te aqui e me adora, porque tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus viraria apenas um demônio, o Belzebu dos Belzebus, vivendo como um diabo, se fizesse algo dessa natureza. Essa era a grande vitória maligna proposta, porque os fins nunca justificaram os meios, não justificam e jamais justificarão os meios em nenhuma dimensão, em nenhum lugar. Esse é um princípio que atravessa todas as camadas dimensionais de todas as existências. Do ponto de vista ético e relacional, os fins nunca justificaram os meios, jamais. E qualquer tentativa de que assim seja é diabólica, é maquiavélica, é perversa, é demoníaca. E o que se alcança ao final não traz bem, não traz vida, não traz paz, não traz saúde, não traz bem-estar, não traz evolução, não traz desenvolvimento, não traz pacificação, não traz nada que seja vida. Agora, todo dia tem bilhões de pessoas caindo na armadilha, caindo em tentações. Aqui mesmo, enquanto eu estou falando, meu Deus, tem um monte de gente caindo em tentação. Até no me ouvir,
até naquilo que ouvem de mim, estão aí fazendo ilações, mirabolâncias, não têm a menor possibilidade de sentarem-se calmos e quietos um minuto e ouvir em paz. E tem até medo. Preferem logo dar um salto no abismo. Não vou ficar, esse cara é perigoso, ele tem o poder de me colocar num chão de concreção do mundo real que eu não estou afim. Eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe e estou morrendo. E daí, ó, ferrem-se todos. Eu escolhi o meu modo de vida. E eu escolhi pular de cabeça na ponta da espada. Essa é a minha escolha. O que é que você tem a ver com isso, Caio? Cara, eu tenho tudo a ver com isso porque isso tem tudo a ver contigo. E porque eu fui colocado nesse mundo para me importar com você. Para ser tutor do meu irmão. Para fazer o que eu puder fazer para ajudar o meu irmão a não se fazer mal. Mas é óbvio que eu conheço o meu limite. E é óbvio que eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, porque você tem que ter a liberdade de pular, inclusive, no inferno de cabeça, se assim desejar. Agora, se eu estiver por perto, você vai ouvir a minha voz. Se eu estiver perto o suficiente, eu vou te dar um toque. Dizer, cuidado, mano, mana. Olha o abismo bem na tua cara, na tua frente. Enxerga. Ou não põe o pé aí, porque aí é desfiladeiro de pedras pontiagudas. Você vai literalmente, como se diz na minha terra, se estrepar todinho. Mas a tentação é sempre um abismo. É um cair no vácuo, no vazio. Porque o resultado dela é vácuo e vazio. Ela não realiza o que promete. Você olha, como por exemplo, usando o arquétipo de Adão e sua mulher, lá em Gênesis 2 e 3, a árvore é bonita, é desejabilíssima. Ela é agradável aos olhos. Porque tem coisas que não são agradáveis aos olhos. E a tentação, em geral, trabalha com os elementos da nossa agradabilidade, do suscitamento do nosso prazer, do nosso tesão, do nosso desejo, da nossa olfatividade, do nosso interesse, do nosso sentido estético, ou da nossa vontade de apropriação, de crescimento, de poder, de realização sobranceira, maior do que aquilo que a gente até então teve ou alcançou. É linda, ela faz promessas de bem-estar para mim, diz que eu vou ficar melhor, mais rico, mais poderoso, mais conhecido, mais insensado, mais percebido, mais adorado. E vou sair disso tudo superior. Você não vê a tentação te convidando para você se tornar menor do que você já é, pior do que você já está, para colocar você numa situação de zerificação absoluta, de nihilo. Quando chega essa tentação que diz mergulha no nada, essa já é a angústia de um suicida que supostamente desistiu de todas as ilusões, que se cansou de todos os mergulhos nas tentações e nas miragens, e que decretou que a realidade não passa de miragem no todo. Caiu em descrença profunda e teve a coragem dos suicidas antigos de dizer: como tudo não faz sentido, então tchau à mentira da existência. Mas é um gesto último de tentar abraçar uma realidade como vácuo absoluto, como nada,
como coisa alguma, como nihilo total. O que é o extremo do engano? É o abraço da morte.